Graças a Deus, estamos na casa de Deus, mais uma segunda-feira para bendizermos o nosso Deus e adorarmos a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Graças a Deus pela sua vida aqui nesta noite. Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Ontem foi o Dia das Mulheres, né? Então quero aqui já parabenizar pessoalmente as irmãs pelo Dia das Mulheres. Só a irmã Socorro falou amém, as outras não receberam, irmã Socorro. Só a senhora recebeu minha felicitação. Inspirado, né, nas mulheres, no Dia das Mulheres, eu vi esse texto que fala também de uma mulher de oração, uma mulher que viu a sua circunstância sendo transformada pelo nosso Deus através das atitudes dela. Então eu queria olhar para essa mulher e a gente tirar algumas lições e aprender com ela e também aplicar nas nossas vidas. Você já achou 1 Samuel, capítulo 1? Diz assim então a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, versículo 1, né? Desculpa, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Sabe o que significa Ana? Quem sabe o significado do nome de Ana? Graça. Graça. E qual é o significado de Penina? Joia. Joia. Uma joia. Ana, graça, e Penina, joia. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu:
que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho e comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram, Ana, Eli, Eucana, Penina e os filhos dela, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Vamos orar, Pai, nesta noite. Nós estamos aqui, noite de oração, noite de clamor, e eu venho te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, Deus. Que o Senhor venha aplicar esta palavra em nossos corações, inspirar nossas orações, para que nós possamos, assim como Ana teve uma vida de oração vitoriosa, que também nós possamos ouvir do Senhor essa noite, que o Senhor conceda, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que nessa noite nós também possamos ouvir da parte do Senhor: eu vou conceder aquilo que você está me pedindo. Assim, Pai, nós oramos, entregando esse momento nas tuas mãos, que caia por terra todo o medo, toda a vergonha, toda a incredulidade, que caia por terra, Pai, toda qualquer, como diz o texto aqui, tudo aquilo que vem para tentar nos irritar, tudo aquilo que vem para nos provocar e nos tirar daquilo que o Senhor tem para nós, que caia por terra nesta hora e saia deste lugar, Pai. Que a tua paz venha, que a tua graça venha, que a tua bênção venha sobre nós, sobre neste culto, e a tua palavra possa produzir frutos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós vemos, queridos, a história, um pouco da história de uma mulher que fez a diferença na nação de Israel, e por que não dizer no mundo. Uma mulher que passou por diversas dificuldades, mas que ela foi vitoriosa. Eu quero já deixar essa palavra para você: as dificuldades não vão impedir a sua vitória. Deus tem uma vitória para você, Deus tem uma bênção para você, Deus tem um plano com a sua vida, e esse plano vai se cumprir. Diga amém. No caso de Ana, queridos, ela se casou com Eucana, e dentro da cultura de Israel, da lei daquele tempo em que Israel estava, se a mulher não tivesse filhos, o marido ele tinha tanto o direito de devolver a mulher para a casa dos seus pais, ou seja, se divorciar, ou ele tinha também o direito de, como Eucana fez, ter uma outra mulher que lhe gerasse filhos. Como Eucana amava Ana, ele não quis abandoná-la, mas ele optou por essa outra opção, esse outro caminho, de ter uma outra mulher que lhe gerasse filhos, lhe gerasse descendência. Então Ana, ela se viu diante de uma situação em que ela estava enfrentando, e ela enfrentava aquela situação sozinha. O marido dela não comprou a briga com ela, mas a deixou para que ela pudesse viver a vida do jeito que desse. E isso é muito característico das mulheres. E eu estou pregando aqui para algumas mulheres que são casadas, outras que já foram. E não é prerrogativa só de você que não é casada lutar as lutas sozinha, não, minha irmã. Tem algumas mulheres casadas que também batalham suas lutas sozinhas. Elas também enfrentam seus desafios sem o apoio do marido. Elas também enfrentam suas situações sem a participação do marido, e isso, sem a participação, no caso de Ana não tinha filhos, mas algumas aqui têm filhos, e tem batalhas que as mulheres enfrentam, que o filho também não participa, que a filha não participa, e ela enfrenta seus desafios, as suas batalhas, sozinha. E Ana se viu naquela situação. Ao invés do marido lutar com ela, havia exemplos na história de Israel de alguém que tinha vencido a esterilidade? Havia ou não havia? Havia. O pai na fé, Abraão, sua esposa, venceu a esterilidade. O filho dele, Isaac talvez foi o mais fiel, né? Porque ele permaneceu com Rebeca até que ela gerasse filhos.
Ele não abandonou a mulher, ele não colocou outro, não tentou um jeitinho como fez o pai dele, Abraão, até porque ele viu os problemas que Abraão gerou com isso. Então ele foi perseverante com Deus até que aquela mulher gerasse filhos para ele e lhe desse descendência. Então havia exemplos na história de Israel de que isso tinha acontecido. Ana creu, mas Eucana escolheu outro caminho. Talvez hoje você, mulher, ou talvez hoje você, meu irmão, esteja travando batalhas sozinho. Presta atenção, isso muitas vezes acontece. Você não é o primeiro no reino de Deus que está travando essa batalha sozinho em oração. E também não vai ser o último. Algumas dessas situações são ações do próprio Deus para nos preparar, para nos capacitar, para nos conduzir a um caminho que Ele tem para as nossas vidas. E às vezes é só a realidade da vida mesmo. E você não pode desistir, você não pode abandonar, você não pode esquecer as coisas que Deus tem com a sua vida. Mas você precisa continuar no seu propósito, continuar no seu caminho, porque Deus vai agir em seu favor. Como diz o texto, Deus vai se lembrar de você, meu irmão. Deus vai se lembrar de você, minha irmã. Amém? E essa opção de Eucana, de trazer uma outra mulher para dentro de casa, gerou um problema muito grande, porque a convivência delas não era boa. Em alguns casos a convivência foi boa, mas na Bíblia, a maioria das vezes que isso aconteceu, gerou problemas. Então, aquela aflição de Ana de não gerar filhos, e a gente, estou pregando para pessoas aqui que já tem um tempo de caminhada, então você sabe que na cultura de Israel havia esse pensamento de que a mulher precisava gerar filhos. Então, ela já tinha esse estigma, essa marca de não estar gerando filhos. Ela já tinha esse pensamento dentro da sociedade, ela não está gerando filhos, ela não gera filhos. Qual o problema que ela tem? Dentro da sociedade judaica daquele tempo, se a mulher não gerasse filhos, ela era considerada até amaldiçoada por Deus. E não era só uma questão social, mas era uma questão de sobrevivência, porque naquele tempo não tinha pensão, naquele tempo não tinha INSS. Se o marido morresse, ela dependia a mulher, né, dependia totalmente dos filhos para a sua sobrevivência. Se ela não gerasse filhos, quem iria cuidar dela? É por isso que a Bíblia sempre traz um cuidado para os órfãos e as viúvas, porque elas muitas vezes ficavam desamparadas e sem sustento se a família não ajudasse. Então havia uma preocupação no coração daquela mulher. E essa preocupação ela foi piorada devido à convivência com Penina. Penina, ela fazia questão, como diz o texto, de a irritar. E é interessante a gente ler a Bíblia porque diz que ela a provocava excessivamente. Não era pouco, não. Era uma provocação excessiva para gerar irritação no coração de Ana. Então, aquela situação que já não era agradável, piorou. Acontece isso na vida? Sim. Às vezes a gente enfrenta situações em que a gente ora para melhorar, e diz o ditado mundano aí, quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. As coisas pioram. Então havia um confronto visual até, porque Ana olhava e via a Penina e os filhos. E ela olhava para o lado dela e não via ninguém. Então era um confronto todo dia, diário, visual, daquela realidade que ela enfrentava. E isso me chama a atenção, porque segundo alguns teólogos, isso não foi 1 ano. Isso não foi 2 anos, isso não foi 5 anos, mas segundo muitos, Ana passou 25 anos tentando gerar filhos e a situação não se resolveu. E aí então, talvez você esteja também numa situação semelhante. Não é 1 ano, não são 2 anos, mas são vários anos de uma situação que se repete. São vários anos de uma situação que não se soluciona. São anos até, ao invés das coisas melhorarem, ou pelo menos estabilizarem, até pioraram.
Será que tem uma solução para nós que vivemos uma situação assim em Deus? Será que Deus, depois de 25 anos, ainda consegue fazer alguma coisa para abençoar as nossas vidas? Será que 25 anos de uma situação estéril, que não frutifica, será que depois de 25 anos, esse ventre ainda pode produzir algo? Em Deus pode, querido. Em Deus pode, meu irmão. Em Deus pode, meu irmão. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, mas ainda que esteja passando por um longo tempo, ainda que as suas situações estejam até piorando, eu vim trazer uma boa notícia. E a boa notícia é que em Deus ainda pode frutificar esse ventre estéril. Em Deus, essa situação que está indo de mal a pior, ainda pode ser uma solução, e uma solução abençoada. Diga amém. Amém, minha irmã? Amém. E o que me chama a atenção no texto, e por isso eu vim até ele, é o versículo 8, que diz assim, no 7 diz que Ana ela ia constantemente ao templo, mas por causa dessas provocações de Penina, ela não comia. Aí Eucana então faz várias perguntas para ela. Ana, por que você está chorando? Isso aí me lembra o pastor Roberto. Quando alguém está chorando, o que ele nos ensina a fazer? Faça uma pergunta. Aí tem que perguntar para ele qual é o hemisfério do cérebro que é emotivo e qual que é racional, que eu já não lembro mais. Mas quando a pessoa está chorando e você faz uma pergunta, você tira do hemisfério emocional do cérebro e leva para o racional, leva ela a pensar. Por que não quer comer? E por que está tão triste? E aí ele faz uma célebre pergunta. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana era um homem bom, minha gente? A Bíblia nos dá a entender que era. A Bíblia nos dá a entender, o texto expressa isso, que ele a amava. Embora ele não tenha lutado a guerra com ela com relação a gerar filhos, mas ele a amava. Ele escolheu permanecer com ela e não abandoná-la. E não só isso, todas as vezes que ele ia ao templo, ele dava a oferta principal, ele dava a porção maior para ela. Se ele a tratava assim no templo, nos dá a entender que esse tratamento não ficava só restrito ao templo. Mas ele a tratava bem e com, vamos dizer assim, com primazia durante todo o ano. Não só ali naquele dia. Então parecia que ele era uma bênção para a vida dela. Não nos dá a entender isso? Mas era suficiente? Muitas vezes a gente lida com essas situações. Às vezes as pessoas olham para você e falam: você é tão abençoado. Ah, mas Deus faz isso na sua vida, você tem aquilo outro. Essas coisas não são boas para a sua vida? São. Mas será que é só isso que Deus tem? E era o caso de Ana aqui, queridos. Não é que Eucana fosse um marido ruim, mas ela entendia que Deus tinha mais para ela. E aqui até um conflito, né, entre nós homens e às vezes as mulheres. A perspectiva masculina nem sempre consegue contemplar, ou a maioria das vezes não consegue contemplar os anseios e desejos do coração de uma mulher. Eucana ali foi bem prático. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Tem marido que é melhor do que 10 filhos? Pode até ter, minha irmã. Mas uma coisa não substitui a outra. Eucana não foi capaz de contemplar o que estava no coração de Ana. E aqui uma palavra para as mulheres: tem misericórdia de nós homens, porque nem sempre a gente consegue contemplar tudo aquilo que está no coração de uma mulher, tudo aquilo que está no coração da esposa, tudo aquilo que está no coração da filha, da mãe. E isso que às vezes mexe com as mulheres, porque elas se sentem desamparadas, mas não é maldade nossa, de homem não, é simplesmente incapacidade. Deus, ele sonda o coração do homem, sonda o coração da mulher e consegue compreender perfeitamente o coração de cada um deles.
Mas esse dom ele não deu para nós homens. O homem não consegue sondar e conhecer perfeitamente o coração de uma mulher. As mulheres têm uma facilidade maior de compreender o coração dos homens. Então aqui a gente vê esse conflito, essa perspectiva diferenciada. E o que me chama a atenção nesse texto, e eu quero chegar aqui porque é para a gente orar, é que está no versículo 9, que diz assim: Eucana falou isso. Certa vez, versículo 9, né? Após terem comido e bebido em Siló, o que é que mudou aqui, queridos? Ana, ela ia constantemente ao templo, e por causa das provocações de Penina, ela não participava da refeição. Agora, que refeição é essa? Aqui eu preciso trazer para você um pouco do conhecimento da lei de Israel. Havia um sacrifício específico em Israel. O holocausto, por exemplo, era um sacrifício que era oferecido, que você pegava o animal todinho e colocava no altar. E o animal todo se queimava. Você não participava de nada. Era uma oferta que era feita simbolizando a sua completa consagração ao Senhor. Existia um outro tipo de sacrifício pelos pecados, por exemplo, que uma parte do animal ela era tirada, mas era para o sacerdote, não era para você. Mas havia algumas ofertas que eram chamadas ofertas pacíficas, que estavam incluídas na oferta de ações de graças. Essas eram ofertas diferenciadas, porque uma parte você oferecia, e uma parte daquilo que você oferecia, você tinha a oportunidade de comer, de participar daquilo ali. E era algo, a oferta, por exemplo, de ações de graças, era algo que era feito até para compartilhar. Então era você levava a sua família e você e sua família comiam dentro do templo, daquela oferta que você mesmo trazia. Era algo especial. E essa oferta, ela era chamada assim, de oferta pacífica, porque queria dizer que você estava em paz no seu relacionamento com Deus. Deus estava bem com você, vamos dizer assim, e você estava bem com Deus. Aí agora vamos voltar a ler o versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Ou seja, o sacrifício estava ali, mas ela não participava da mesa. E presta atenção, esse simbolismo da oferta pacífica não era como se eu estivesse pagando um jantar para Deus. É exatamente o contrário. Você levava a oferta e você participava de uma refeição como se Deus estivesse pagando uma refeição para você. É Deus pagando o teu almoço e você se regozijando com Ele. Se Ana não participava, era como se ela se sentisse não digna de estar na mesa com o Senhor. Era como talvez ela se sentisse: eu não estou bem com Deus, eu não estou em paz com Deus. Mas algo aconteceu naquele dia em que ela resolveu participar da mesa do Senhor. E aquilo ali mudou tudo na vida dela. Porque ela vinha só chorando, se irritando, reclamando das situações que estava passando. Mas até um dia que ela participou da mesa e entendeu: não, Deus me ama, eu estou em comunhão com Ele, eu estou em paz com Ele, Ele pode me abençoar, Ele pode mudar a minha sorte. E isso a impulsionou a orar. E aí a vida dela mudou. Nessa noite que nós estamos aqui, será que tem alguma situação na sua vida que faz com que você se sinta menor? Será que tem alguma situação na sua vida que faz você pensar: ah, Deus não me ama tanto assim, Ele não está cuidando de mim, Ele não está me vendo, Ele está se esquecendo de mim? A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: olha para o sacrifício de Jesus na cruz.
Se Ana, participando só da mesa ali, ela já pôde perceber a graça de Deus sobre a vida dela. Imagina eu e você olhando para Jesus na cruz e podendo perceber que Ele morreu na cruz por nós para nos reconciliar com Deus. Então nessa noite, Deus não está com raiva de você. Nessa noite Ele não está com ódio de você, não está afastado de você. Muito pelo contrário, Ele deu a Jesus Cristo por mim e por você para dizer: eu quero estar perto, eu quero estar junto contigo para abençoar a sua vida. E essa perspectiva precisa mudar então a nossa vida. Porque aquilo que ela estava chorando, entristecida pelas provocações de Penina, agora ela tinha esperança de mudança, porque ela pôde entender que Deus estava olhando para ela. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus está olhando para você, meu irmão. É o diabo que fica dizendo para você que você não presta, que você não tem direito. É o diabo que às vezes fica dizendo: ih, seu tempo acabou, não dá mais, já são 20 anos, já são 30 anos, e já não gerou filho até agora, é agora que não vai gerar mais. Ou às vezes a nossa própria consciência vai nos acusando dos nossos pecados, dizendo: ih, você fez isso, você fez aquilo, não é mais digno da bênção de Deus. Mas eu vim aqui com a palavra da verdade dizer que a graça e a bênção de Deus ainda são para as nossas vidas. Você pode ter passado por dificuldades e aflições, mas se você está na mesa de Deus, se você está na mesa com Deus, ainda há esperança para você, meu irmão. Ainda há esperança para você, minha irmã. Amém, meu irmão. A cada domingo que a gente participa aqui da mesa do Senhor, vocês não estão só relembrando do sacrifício de Jesus na cruz, mas você está reafirmando a sua fé nele. Você está reafirmando seu relacionamento com Ele. Você está reafirmando que você está participando da mesa. Ou seja, ali é um sinal de comunhão entre nós e o Senhor. Ainda há esperança para você, meu irmão. Ainda há esperança para o teu futuro, meu irmão. Amém? Ao participar então da mesa, ao se perceber em paz com Deus, ela então decide: vou me levantar, vou fazer algo diferente. Hoje eu vou sair do choro. Hoje eu vou sair da irritação. Hoje eu não vou deixar que essas coisas me interfiram de buscar a Deus. Eu vou orar. Quantos de nós, às vezes, precisamos enfrentar essa batalha? Temos muitos motivos para ficarmos irritados. Temos muitos motivos para ficar chorando pelas situações que nos cercam e que a gente é impotente de resolvê-los. Mas enquanto a gente fica irritado e chorando, muda alguma coisa? Só a gente que muda para pior. Se a gente ficar irritado e chorando, muda alguma coisa? Não. Só as circunstâncias que mudam para pior. Ficar irritado e chorando muda alguma coisa? Não. Só vou ficar com mais fome. Ou perder o apetite. Mas se eu orar, e preste atenção no texto, Ana começou a orar antes da amargura sair do coração dela. Ainda estava angustiado, ainda estava preocupado, ainda estava na aflição, mas ela, em amargura de alma, ela orou ao Senhor. E o convite de Deus para nós é: ora, meu irmão, está tudo bem, ora, está em paz, ora, mas está angustiado, ora também, está amargurado, ora também, está triste, entristecido, ora também, está chorando, ora também, está feliz, ora também. Seja lá qual for a situação, como a Bíblia diz, orai sem cessar. Ah, está tudo bem, eu estou orando, eu estou chorando, eu estou orando, eu estou angustiado, eu estou orando, eu estou ansioso e preocupado, eu estou orando, eu estou com medo, eu estou orando, mas eu vou orar e não vou deixar que as circunstâncias me afastem do meu Deus, porque só Ele pode mudar a minha história. A amargura não move a mão de Deus. Repita comigo: a amargura não move a mão de Deus. Choro não move a mão de Deus.
Mas a oração move a mão de Deus. E Deus está dando para mim, para você nessa hora. Está chorando, minha irmã? Vá unindo esse choro aí, essa lágrima com oração. Porque a Bíblia fala que Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Está amargurado, minha irmã, mas continua orando e volta a orar ou passe a orar. Porque a oração da fé, ela move a mão de Deus, apesar das situações que a gente vive. Ana orou, queridos. E ao orar, tudo mudou. E eu creio que ao orar, tudo vai mudar nas nossas vidas também. Para a vontade de Deus. Amém? Amém? Para eu terminar, o relógio não converteu ainda, a gente precisa orar por esse relógio. Precisa de libertação. Mas para eu terminar, então, a oração de Ana teve algo marcante. Porque ela fez um voto. E o que é um voto? Um voto é você pedir algo, mas também dar. Está na escola bíblica dominical, Gil? Não na escola bíblica, tinha que ser, né? Eu tenho que dar os 2 pontos para o Gil, né? Mas oração, querido, ela fez uma oração que mexeu com Deus porque ela fez um voto. E o voto é você pedir algo para receber algo, mas também é para você dar algo. E hoje tem muita gente que é só me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu preciso, faz para mim. É verdade, Deus. Oi? Crente inchado. Crente inchado é só puxa. Isso aí. Mas Ana, que ela me deu uma grande lição, querido. Porque ela não estava disposta só a receber, mas ela também estava disposta a entregar no altar de Deus algo para ela importantíssimo. Tem gente que não quer dar nada para Deus hoje, quanto mais um único filho que tem. Imagina, tem uma história que conta, não sei se é verdade, mas conta-se assim, que a irmã foi falar para o pastor, pastor, eu queria tanto ajudar a igreja. Se eu tivesse 2 casas, eu dava uma casa para o Senhor, para a igreja, e uma ficava para mim. Se eu tivesse 10 milhões, eu dava 5 milhões para a igreja, e ficava com 5. Aí o pastor olhou para aquela irmã e falou, não, minha irmã, isso é mentira, porque a senhora tem 2 galinhas, e a senhora não deu essa galinha para a igreja. Tem gente que não quer dar uma galinha para Deus. Imagina você devolver o filho para o templo e entregar nas mãos de Deus para ser cuidado. Então, ela estava disposta a dar algo para Deus. Ela estava disposta a fazer algo para Deus. E isso chamou a atenção de Deus e fez com que Deus abençoasse a vida dela. Será que hoje tem pessoas que ainda estão dispostos a entregar algo para Deus? E quando falo isso, não estou falando de dinheiro não. Porque o fato de eu entregar ou não dinheiro para Deus é reflexo se eu entreguei o meu próprio coração. Porque se tem pessoas que têm restrição em trazer o dízimo, a oferta e dar algo para Deus, é porque na realidade o principal ainda não entregou, ou não entregou 100%. E por isso fica com essa resistência. Então a nossa resistência com dízimos e ofertas é reflexo de que a gente não entregou tudo ainda a Deus. Então eu não quero dar dinheiro. Se você não quer dar o dinheiro, é porque o principal você ainda não entregou. Não é verdade? É verdade. Ou o pastor está falando besteira aqui? Ela estava disposta a entregar. E entregar tudo no altar de Deus. Será que hoje nós estamos no culto de oração? E se a gente está no culto de oração, a gente está pedindo. Mas estamos dispostos também a ofertar? E aí eu lembro, para eu terminar, Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele faz um tratado teológico, né? A teologia diz, os teólogos dizem, que a carta aos Romanos é a carta mais teológica, porque ali Paulo mostrou todo o seu conhecimento do plano da salvação para uma igreja que ele ainda não conhecia.
Paulo não conhecia a igreja de Roma, então para doutrinar aquela igreja que ele não conhecia, ele colocou todo aquilo que ele sabia do plano da salvação para ensiná-los. Aí até o capítulo 11 ele vai explicando todo o plano da salvação. Aí no capítulo 12 ele muda o discurso, como que dizendo, agora que vocês sabem isso, aí o versículo 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento o sacrifício era um boi, era um cordeiro, era um animal. Hoje, no culto cristão, quem é o sacrifício? Qual é o sacrifício? Obrigado pelo nós, mas vamos personificar um pouquinho mais isso. O sacrifício sou eu. E não é mais um animal que é morto lá para perdão de pecados. Hoje o sacrifício é vivo, com o entendimento de que Jesus veio para me salvar e me libertar. Então o convite de Deus para nós hoje é: entrega o seu coração completamente a Deus. Deus está disposto a te abençoar, Deus está disposto a te dar, mas entregue algo para Ele. E o que Ele mais quer de nós é todo o nosso coração para Ele. Isso chama a atenção de Deus para fazer aquilo que só Ele pode fazer, para acabar com uma esterilidade de 25 anos, para mudar o quadro das coisas e fazer aquilo mudar. Isso chamou a atenção de Deus e fez como diz o texto. Versículo 17, né, que ele fala: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Para a gente terminar, versículo 13. Porque Ana só falava em seu coração. Então não era uma oração no entendimento, não era uma oração da boca para fora, mas era algo íntimo, que estava no profundo do coração dela, que ela apresentou ao Senhor. E Deus se moveu. Possamos apresentar nossas vidas e nossas orações que saiam do profundo do nosso coração, porque Deus tem resposta para nós. Diga amém aí no seu lugar, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Antes de mais nada, quero convidar aqui a diaconisa Thelma, orar pelas mulheres. Hoje é um culto de oração, orar pelas mulheres, para que Deus abençoe as mulheres da igreja, que Deus dê graça. Senhor Deus e Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Senhor amado. Obrigada, Senhor, obrigada pela Tua igreja, Senhor, que é composta mais de mulheres que têm um coração, Senhor amado, voltado para Ti, mulheres que vêm à Tua igreja, como Ana veio, Pai, crendo que Tu farás um milagre na vida dela, na vida dos filhos, Senhor amado, na vida do marido, Senhor amado, que o Senhor pode mudar a realidade, pode mudar, Senhor, a expectativa, pode fazer tudo novo. Por isso, nessa hora eu te peço, Senhor, derrama sobre nós de uma sabedoria sobrenatural, aquela que só o Senhor pode dar, para que nós possamos, Senhor, administrar a nossa casa, administrar a nossa vida, Senhor amado, em nome de Jesus. Oh, Pai, peço também que o Senhor dê sabedoria para cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos netos, dos maridos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai ajudando, Senhor, nós mulheres, a sermos mulheres, Senhor amado, separadas por Ti, mulheres virtuosas, mulheres, Senhor, que amam a sua casa, que amam, Senhor amado, a sua família, Senhor amado, em nome de Jesus. Derrama sobre nós dessa unção, dessa graça nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus. Assim como Ana confiou em Ti, Pai, como Ana teve um problema e foi chorar aos Teus pés, que nós também tenhamos, Senhor, essa sabedoria
de vir orar, pedir a Ti, Pai. Nos guarda de toda violência, de toda maldade, Senhor amado, em nome de Jesus. Essa violência que tem atacado as mulheres, Senhor, nos livra dessa violência. Livra as nossas filhas, livra as nossas netas, Senhor amado. Abençoa as anciãs da Tua casa. Mulheres, Senhor amado, que precisam agora de serem cuidadas, que precisam, Pai amado, de saúde. Que o Senhor venha derramar em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. O mundo lá fora, Senhor amado, é um mundo hostil, um mundo violento contra as mulheres, um mundo que ensina coisas erradas. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos aprender de Ti, aprender da Tua palavra, a colocarmos cada dia que passa na nossa vida aquilo que nós temos aprendido, que vem de Ti, Senhor. É tudo isso eu Te peço. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como mulheres, Senhor. Nos ajuda. Derrama do teu amor sobre nós, sobre o nosso coração, Pai amado. Em nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui, Senhor. Abençoa cada lar aqui. Pai, que as mulheres que vivem nesse lar sejam mulheres, Senhor amado, que possam edificá-lo, É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vocês creem nessa oração que Deus está tocando nas mulheres da nossa casa, da nossa família, que Deus, assim como tocou em Ana, está tocando em cada uma de nós aqui presente, que está respondendo às nossas orações. Eu creio nisso, eu creio que nessa noite Deus vai olhar para nós e vai responder às nossas orações em nome de Jesus. Amém. Ó, uma palma para Jesus. Já agradece a Deus. Amém. Mas eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos aí. Em nome de Jesus, eu creio. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir perdão aqui na posição como homem, Pai. Eu quero te pedir perdão todas as vezes que um homem fez mal a uma dessas irmãs que estão aqui. Às vezes não foram respeitadas, às vezes sofreram uma violência verbal, às vezes até uma violência física. Eu não sei o que cada uma aqui enfrentou. Ore em favor até dessas que estão nos ouvindo pela internet. Talvez um pai abusivo, talvez sofreu até, algumas possam ter sofrido até abuso sexual. Eu venho pedir perdão, Pai, representando esse homem que feriu essa mulher. Eu venho pedir perdão, Pai, em nome de Jesus, para que haja cura no coração dessa irmã. Amém. Talvez um pai que fez isso, um marido, um namorado, um irmão, um parente, um tio, seja lá quem for, seja lá um chefe que de repente usou da sua posição de hierarquia superior, um irmão da igreja, um pastor, um líder de ministério, um oficial da igreja, seja lá qual o título que tenha, e que de repente feriu o coração dessa mulher. Eu venho te pedir perdão, Pai, nesta hora. Estamos aqui pós-Dia das Mulheres, celebração do Dia das Mulheres, lembrança da importância das mulheres. Então eu venho pedir perdão, Pai, todos os homens, que seja lá qual o nível, qual o grau de parentesco, de relacionamento, que feriu o coração dela. E que o Senhor venha operar nessa ferida agora, que talvez ela esteja aberta, e que ela seja curada nesta hora. Que a minha irmã saia daqui em paz nesta hora. Eu venho também colocar, por que não, o coração dos homens também, e também foram feridos por outro homem, seja um pai, seja um parente. Hoje, graças a Deus, a gente tem caminhado
por um lado, para melhorar isso, mas a gente sabe que no Brasil, por exemplo, eram muito influenciados pelo machismo. Muitos lá do Nordeste, então, isso ainda era mais forte ainda. E eu te peço, Pai, tudo aquilo que nos foi ensinado, que era a postura de um homem, e que na realidade não tinha nada a ver com Deus, e isso feriu o coração desse irmão que está aqui. A homem que é homem não faz isso. Ou muitos aprenderam a ser violentos com a mulher dentro de casa, com o exemplo do próprio pai. Eu tenho exemplos, conheço de famílias que aconteceu isso. O pai agredia a mãe. E o filho, quando era pequeno, dizia: eu nunca faria isso com a minha mãe. Mas quando ele envelheceu, a mãe envelheceu, o filho agredia a própria mãe. E agredia a esposa também. Conheço casos assim. Então que nessa noite o Senhor venha curar os nossos corações, Pai, também. Tanto das mulheres quanto dos homens. Para que a gente não venha reproduzir isso daqui para frente. No lar que eu for construir, que eu não venha reproduzir as coisas erradas que meu pai me ensinou. Quantos aprenderam que o homem não pode ter só uma esposa, mas ele tem que ter a esposa e tem que ter todas as mulheres do mundo? Quantos aprendemos isso dentro de casa? Quantos aprenderam a frequentar, homens, já estou falando, frequentar prostíbulos mesmo sendo casados? Quantos aprenderam isso dentro de casa? E às vezes a gente precisa ser curado desses maus exemplos, libertos desses maus exemplos, curados. E isso às vezes nos ofendia, isso às vezes depois então que a gente conhece a Jesus e a gente começa a rebater: não, pai, eu vou ser fiel à minha esposa, e às vezes gerava conflitos ali, dores dentro de casa. Então, pai, como eu falava na intercessão ainda há pouco, o Senhor não é machista e o Senhor também não é feminista. O Senhor criou princípios e esses princípios são os que devem nortear as nossas vidas, porque neles é que seremos abençoados. Então nos ajuda, Pai. Nos liberta do machismo. Nos liberta do feminismo. E nos ajuda a voltar para os princípios da Tua palavra. Assim nós oramos, Pai, entregando essa oração, e que o Senhor faça milagres em nossas vidas. Cure os nossos corações, em nome de Jesus. E você diga aí amém no seu lugar. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Eu quero ainda fazer mais uma oração. Vem cá, Maria das Neves. Vem orar. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Algo que você está esperando. Talvez até 25 anos ou mais. Será que Deus ainda pode fazer algo? Será que Deus ainda pode fazer essa área estéril frutificar? Então vamos orar para que Deus responda a nossas orações. Que Deus faça frutificar. Senhor Deus e Pai, eis-nos aqui, meu Pai, que nós confiamos em Ti, cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Nada para Ti é impossível, Deus. Deus, todas aquelas áreas, meu Pai, que estão na nossa vida, Pai, que ainda não aconteceu, aquele milagre que nós esperamos, que venha acontecer, Pai, que venha frutificar, venha dar fruto em todas as áreas, meu Pai. Que seja, Pai, na família, Pai, uma família que precisa do mover Teu, que o Senhor haja, meu Deus, na vida dos pais, da mãe, dos filhos, Pai, as avós, aqueles que são responsáveis pela sua família, pela sua casa, Deus. Na vida financeira também, que o Senhor venha, Pai, frutificar, que o Senhor venha, Pai, agir com o Teu poder, e cada um que precisa do mover do Teu Santo Espírito na vida financeira, que venha receber, Pai, venha receber com abundância, porque o Senhor é Deus, Pai, o Senhor é o Deus que pode tudo e nós cremos, Pai. Então age com o Teu poder, Deus da glória e amado Pai, nas finanças dos meus irmãos, no seu salário, Pai, aquele que precisa de uma porta que se abra, o Senhor venha agir com o Teu poder, que venha frutificar, que ele venha conseguir um emprego, para dar o sustento da sua família, da sua casa, aquilo que precisa, Pai. Nas todas as áreas, meu Pai, que como eu falei, que seja na saúde, que receba cura, que seja na família, que receba o mover do Teu Santo Espírito, que o Senhor age com o Teu poder, Pai. Tu és Deus que pode tudo. Tu és Deus que está no controle de todas as coisas do céu e da terra. E nós cremos em Ti, por isso que nós suplicamos a Ti, a Tua face, que o Senhor venha frutificar, Pai.
na vida de cada irmão, que está nessa casa de oração, que precisa, Pai, de um mover que vem de Ti, Pai. Precisa de uma bênção que só o Senhor pode dar, que o Senhor haja com o Teu poder, Pai. Vai, Pai, e encontra cada um dos Teus filhos, da Tua filha que precisa do teu agir, da Tua multiplicação, para que o Senhor é Deus do impossível, o Senhor é Deus que pode tudo. E nós confiamos em Ti, porque o Senhor está no controle de cada situação. Quando o Senhor entra, Pai, o Senhor entra para resolver, porque o Senhor não é o Deus que faça nada pela metade, o Senhor faz por completo. Então age, Pai. Age com o Teu poder em cada área da nossa vida, Pai. Como é que peço, meu Pai, como é para o Senhor multiplicar, o Senhor frutificar essa casa também, essa igreja, nossa igreja, meu Pai, que precisa do mover Teu, que precisa da Tua mão estendida, Pai. Nessa igreja aqui, Pai, com finança, meu Pai, que possa ter abundância nessa casa, meu Pai, que possa todas as contas ser pagas e sobrar, Pai, que o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que é o dono do ouro e da prata, nós temos em Ti. Então age com o Teu poder, Pai. Envia, Pai, recurso para essa casa, que não falta nada, que os pastores de paz possa, Pai, resolver, pagar as contas e sobrar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vem com o Teu mover, com o Teu frutifica nessa casa, Pai. Amém, tudo Senhor. aquilo que você precisa Aleluia. aqui. E venha acontecer. Eu Porque nós creio, cremos e determinamos, ligamos aqui na terra que está sendo ligado no céu. Amém. Tudo que pedimos Amém. aqui, porque o Senhor é Deus do impossível. Nós cremos em Ti, confiamos no Amém, Teu poder, Senhor em amado. nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu não ia não, mas enquanto Das Neves estava orando aqui, Deus ministrava meu coração. Falta uma oração ainda. Amém. E eu vou dizer para você, particularmente, posso falar? Amém. Vocês deixam eu falar? Amém. Eu vou dizer particularmente, eu não queria fazer essa oração não, né, Mãe? Amém, Jesus amado. Essa é uma oração que só você pode fazer, só eu posso fazer. É entregar para Deus, queridos. Eu não posso entregar o seu coração por você. E você não pode entregar o meu coração por mim. E foi exatamente o que Deus falava no meu coração aqui. Ainda está faltando uma oração. Vocês entregaram o pedido, fizeram o pedido do milagre, mas ainda falta vocês darem para mim. Mas é o coração. Vou falar a oferta, vou pedir depois. Mas é o coração. Qual área do coração que você ainda não entregou? Qual é o teu Samuel hoje que precisa ser colocado no altar? O que Deus está te pedindo? Você estava disposto a pedir. E agora Deus está te falando, está na hora de entregar. Nessa noite, Pai, noite de oração, é noite de pedidos. É noite de clamores. Oh Deus amado. Mas também é noite da gente entregar algo para Deus. Talvez a gente não tenha entregado o coração todo ainda. Mas que pelo menos a partir de hoje haja um desejo em nossos corações de entregar. Você pode fazer essa oração? Pai, eu ainda não entreguei, mas eu quero pelo menos. Me ajuda, Senhor, a entregar o meu coração. Me ajuda a ser esse sacrifício lá de Romanos 12, que eu vou me oferecer plenamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E queremos entregar o nosso coração, Deus. Como diz a Tua palavra, nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Nos ajude a Te amar, Pai. Nos ajude a confiar no Senhor e confiar tão somente no Senhor e colocar nossa fé totalmente em Jesus. Nos ajuda, Pai. Como diz a Tua palavra, que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não aceita dividir a gente com ninguém. Nos ajude, Deus, a entregar o nosso coração ao Senhor. Nos ajude a entregar a nossa adoração ao Senhor. Nos ajude a estarmos 100% aos Teus pés. Como a gente aprende na escola bíblica dominical, que a nova aliança é o coração todo de Deus, pelo todo o nosso coração, é o todo pelo todo. Jesus se entregou totalmente por nós na cruz do Calvário.
e espera uma entrega total e sem reservas. Nos ajuda a nos entregar totalmente, Deus, na tua presença. Talvez alguma área específica que você queira falar aí com Deus, meu irmão, fala. Você queira falar aí com Deus, meu irmão, fala. Ah, Deus, essa área eu entrego, mas eu tiro. Eu entrego, mas eu quero entregar e deixar, Deus. Eu quero entregar e entregar. Como diz a tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Não toma de volta, não. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Nos ajude a entregar e confiar, Deus, todo o nosso coração. Porque o Senhor sabe o que a gente está passando. O Senhor sabe por que está demorando. O Senhor sabe o que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Então, nessa noite, nós entregamos e confiamos e esperamos que o mais o Senhor fará. Em nome de Jesus. Diga amém aí no seu lugar. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Aleluia. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, tarde da bênção, continua acontecendo às 15 horas. Quarta-feira, culto da palavra. O pastor Paulo vai estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Sexta-feira pela manhã, a reunião de oração e consagração continua acontecendo normalmente às 7h30 e você pode estar junto conosco. Próximo domingo, estaremos aqui às 8, 10h30 da manhã com o pastor Roberto. Às 18 horas, estaremos aqui para o nosso culto da noite. E às próxima segunda-feira, estaremos aqui mais uma vez no culto de oração, clamando e buscando a face de Deus. Amém? Lembrando, nossa escola bíblica dominical continua acontecendo normalmente. Próxima quarta-feira tem aula às 18h30. Próximo domingo tem aula às 7, 9 horas da manhã. Nós já estamos para terminar essa revista e vamos começar uma nova revista em que nós vamos falar sobre domínio próprio. Então eu tenho certeza que será de grande aprendizado para as nossas vidas. Porque quem não precisa de domínio próprio? Quem é que às vezes fala demais? Quem é que às vezes não consegue esperar? Eu vou fazer logo agora. Que ninguém nos ouve. Mas quem aqui consegue não assaltar a geladeira, hein? Quem aqui consegue comer? Eu ainda não estou no nível espiritual do pastor Roberto, não. Eu falo, não, comer só 2 pedaços de pizza já está bom. Eu ainda não estou nesse nível espiritual. Eu vou chegar lá um dia. Eu ainda não estou, não. Domínio próprio, queridos. A gente precisa de domínio próprio. E você vai ter a oportunidade de aprender isso conosco. Então, já se prepare, se organize para a partir de abril você poder estudar a palavra de Deus. E ali é algo que é prático, não é só você aprender, mas você levar para a sua vida, para que a gente cresça. É interessante a gente observar isso, né? Porque o livro de Provérbios diz que aquele que domina a si mesmo é melhor do que o que conquista uma cidade. Aos olhos do mundo, eles pensam exatamente o contrário. O bom é aquele que conquista, o bom é aquele que consegue vitórias externas. Mas no reino de Deus, o melhor é aquele que vence a si mesmo. Hoje todo mundo está preocupado em vencer o outro. Não, eu tenho que ser o melhor na empresa, eu tenho que ser o melhor funcionário, eu tenho que ser o melhor atleta, está chegando aí na Copa do Mundo, eu tenho que ser o melhor atleta, eu tenho que ser o melhor jogador do mundo. Aí tu vem para o reino de Deus e Jesus ensina. Não, o melhor não é aquele que vence os outros, não. O melhor é o que consegue vencer a si mesmo. É para isso que nós somos chamados. Para vencermos a nós mesmos, claro, seguindo o padrão de Jesus. Então, eu quero encorajar você, nessa hora a gente estava falando aqui de entrega. Essa é uma hora que a gente também manifesta a entrega, não do nosso dinheiro, mas do nosso coração. Porque se eu trago ao dízimos e ofertas, isso mostra que o meu coração não está nas riquezas desta terra, mas está em Deus. E a Bíblia fala que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Então, nesta hora, eu quero encorajar você
a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta, fazendo isso com alegria, fazendo isso de todo o coração, com a certeza de que Deus vai quebrar toda a esterilidade na sua vida. Deus vai trazer tempos de prosperidade. Deus vai fazer prosperar aquilo que você está fazendo para a glória do nome dele. Amém? Você que está com sua oferta pronta, você pode utilizar aí o Pix. A máquina está lá atrás se você quiser. Você que tiver sua oferta, seu envelope pronto, levante do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. Amém. Queremos orar pela vida da Maria Antônia. Maria Antônia faz aniversário amanhã. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Que seja um novo tempo ricamente abençoado na sua vida. Seja um novo tempo que Deus se lembre da senhora e a abençoe com bênçãos que estão sendo aguardadas por tanto tempo, mas que vai chegar na sua vida. Diga amém também. Amém? Nós concordamos com a bênção dela? Nós concordamos com o milagre dela, com a vitória dela? Amém. Parabéns, irmã. Vamos orar. Pai, eu quero entregar a vida da Maria Antônia nas tuas mãos. Te agradecer por essa serva do Senhor que está conosco há tantos anos. Muito obrigado, Pai, pela saúde que o Senhor tem dado a ela. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem fortalecido. Te agradecemos pelo serviço dela, pela participação e envolvimento dela na intercessão da tua casa. E ajudou de tantas outras formas. Que a tua graça a alcance de forma toda especial neste novo tempo. E que o Senhor a presenteie com algo especial da parte do Senhor. Talvez algo que ela esteja aguardando há tanto tempo, mas que chegou a hora do milagre acontecer, chegou a hora da bênção chegar. Que assim aconteça na vida dela. Queremos te pedir a tua bênção sobre a vida do dizimista, a vida do ofertante. Que o Senhor mova os céus, Pai. Já foi orado aqui pela vida financeira, tantas coisas. Que o Senhor abra a porta de emprego, que o Senhor abra a porta de negócios. Abençoa, Deus, aqueles que estão fazendo aí concursos, e alguns jovens que já estão para vestibulares. Abençoa, Pai, vai abrindo portas, abre portas de promoção, abre portas, Pai, de vitórias financeiras, abre portas, ó Pai querido, de bons negócios. Ó Deus, dá ideias ao teu povo, em nome de Jesus, faz milagres, Pai, coloca os teus filhos em lugares de bênção, em que eles possam ter retornos financeiros grandes, Pai, para a glória do teu nome. Nos lembramos, Pai, também de Marilúcia, Vitor, Jorge, Fátima, Edna, Andréia Rocha, família Souza, Alexandre. Toma nas tuas mãos, ó Deus, ministro Alexandre Mendonça. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, a vida do João Ricardo. Pessoas que precisam de milagre, pessoas que precisam de libertação, de livramento, de escape, de salvação, de uma melhor posição no emprego, que me causas na justiça. Esteja à frente, Pai, e dê vitória ao teu povo. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Colocamos também os pedidos que estão na arca de oração. Que milagres aconteçam, que possamos ouvir as respostas daquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Assim nós oramos e entregamos tudo aquilo que trouxemos para a tua casa. Que seja tudo ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se coloca de pé. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão ao seu irmão. Diga para ele, eu não sei se você sabe, mas Deus ouve a minha oração. Deus ouve a minha oração. E eu vou orar por você agora. Diga para ele, eu vou orar por você agora. Deus vai te abençoar. Pai querido, estamos aqui de mãos dadas. E essas mãos dadas não é simplesmente mãos dadas, mas representa a nossa comunhão. Representa que estamos aqui unidos e unidos no nome de Jesus. Representa que estamos aqui unidos e unidos na fé em Cristo Jesus. Tendo um só Deus, o Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Tendo só um Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
tendo o Espírito Santo, que a tua palavra nos diz, que é Ele quem nos une, e nós estamos aqui nesta fé, Pai, para clamar ao Senhor, que o Senhor venha abençoar quem está à minha direita. Deus, que ele seja fortalecido aqui nesta noite. Talvez ele esteja enfrentando desafios grandiosos, como Ana enfrentou, então que ele seja fortalecido na fé nesta hora. Talvez tenha chegado aqui meio cabisbaixo, meio esmorecido na fé, pensando até em desistir, mas que nessa hora, Pai, eu oro por ele, que ele seja fortalecido. Todo ataque do diabo na fé do meu irmão que caia por terra, todo intento do inimigo seduzido com a incredulidade que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra foi pregada e a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Então que ele saia daqui cheio de fé para enfrentar os seus desafios, enfrentar a sua esterilidade com esperança de milagres. Abençoa quem está à minha esquerda, Deus, que o melhor do Senhor venha sobre a vida dele, que um novo tempo comece, Pai querido. Deus, que ele venha entender que a tua graça está sobre ele, que o Senhor o ama e que está chegando um novo tempo de mudança, de transformação, das coisas serem transformadas para a glória do nome do Senhor. Esse tempo de aflição está chegando ao fim, meu irmão, está chegando ao fim esse tempo de afronta, esse tempo de irritação aí está chegando ao fim. Em nome de Jesus, esse tempo de perturbação do inimigo está chegando ao fim, em nome de Jesus, e um novo tempo de Deus está chegando sobre a sua vida. Esse inimigo que você está vendo hoje, se você for ler o livro de 1 Samuel, daqui para frente, Penina não é mais citada em nenhum lugar. Mas Ana é citada até no Novo Testamento. Então, meu irmão, esses adversários que você está enfrentando hoje, está chegando o tempo do fim desse enfrentamento, está chegando o tempo do fim dessa afronta, e esses adversários que você está enfrentando, você nunca mais os verá. Esse tempo de afronta nunca mais chegará sobre a sua vida. Assim nós oramos, Pai, entregando a vida uns dos outros nas tuas mãos. E agora, Pai, que vamos sair da tua casa, nos leva debaixo da tua bênção, nos leva debaixo da tua proteção, dá-nos uma semana de vitórias e já possamos ter sinais, Pai, do teu favor. Assim como a tua palavra nos diz, que mesmo antes de qualquer coisa acontecer, depois de orar, Ana já estava bem. O seu semblante já não era mais o mesmo. Que já hoje, já esta semana, já possamos ter sinais do teu favor sobre nós. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para sempre. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Vão na paz do Senhor.